Fala galera, beleza? Vamos dar sequência ao nosso treinamento aqui de C Sharp. A gente estava vendo na aula passada a estrutura if, só que a gente ainda não viu a parte da tabela verdade, a parte de and, not, or. Então hoje a gente vai dar sequência ao vídeo anterior falando sobre essas questões, tá? Para você que não me conhece, eu sou o Mauro Pena, sou fundador da Mauro Sistemas, sou desenvolvedor de software há mais de 20 anos. Bora pro vídeo. Bom, então na aula passada a gente falou sobre a tabela verdade. Eu coloquei aqui um exemplo de tabela verdade, que nós tínhamos o AND, que é a nossa estrutura E. Ou seja, ele se for true e true, ele é true. Se for true e false, ele é false. Se for false e false, ele é false. Ou seja, ele só vai ser verdadeiro se as duas condições forem verdadeiras, tá? A or, que é a ou, é true ou false, ou true, é true. True ou false, false, é true. False e true é true. E false, false, false. Aqui eu esqueci de falar false e true, false. Aqui é o and, certo? Então aqui temos a nossa tabela verdade e tem um not. Se é true, vira false. Se for false, ele vira true. Nossa tabela verdade é isso aqui. É uma das partes da tabela verdade. E nós temos a negação. Negação. Que ele inverte o nosso valor, tá? Então, beleza. Então, a gente tem aqui o int a igual a 0 e b igual a 8. Tanto faz. Vamos ver se está tudo certo. Só para a gente adiantar aqui as coisas, beleza? Tudo certo. Essa aqui é a nossa tabela verdade. É o A, o AND, ou seja, o E. Ele é dessa forma. Você testa. O U é assim que você vai testar, tá? E o NOT, que é a negação, vai ser exclamação, beleza? Então, no if, a gente já viu que tem que resultar um true ou false. Então, vamos colocar da forma mais fácil. Bool, A, bool, B. Vamos testar aqui. O bool é true e o false. Se o A for true, ele console.writeLine verdadeiro. A gente vai piorando os cenários, tá? Else console false. False. O que a gente está fazendo? A gente está testando só se o A é verdadeiro. Se o A for verdadeiro, ele vai entrar aqui no verdadeiro, se não, vai entrar aqui no falso. Beleza, verdadeiro a gente já sabia que ia dar verdadeiro. Agora, como é que eu vou usar o nosso AND, né? O AND a gente vai testar se alguma coisa é verdadeira. Então, se o A for verdade e o B for verdade, o que eu estou falando aqui? Se o A for verdade e o AND for o B for verdade, ele vai entrar nessa primeira condição, verdadeiro.
Se não, ele vai dar um falso. Aqui nesse caso, o B ele é verdadeiro, ele é falso. Então, o A e B ele vai ser verdadeiro ou vai ser falso? Segundo a nossa tabela verdade aqui, a gente tem um true e um false. Ou seja, a gente tem um true e um falso, vai dar falso, certo? Então ele vai ter que entrar nessa segunda condição falso aqui. Beleza? Falso. Segundo a nossa tabela verdade, está certo. Se eu colocar um true e true, ele vai ter que entrar na nossa tabela verdadeira, na nossa parte verdadeira. Verdadeiro. Beleza? E o nosso falso? Falso, falso é falso. False, false. Vamos só ver. Aqui você já entendeu o que acontece, né? Tá. Isso aqui é quando acontece, você tem uma variável, por exemplo, booleana, tá? Se eu quero int é igual a 0 e int b igual a 10. Eu preciso testar, preciso fazer uma verificação de para ter um resultado verdadeiro ou falso. O que eu vou fazer? A é igual a, sei lá, 5 e B é igual a 10. O que eu estou testando aqui? Eu estou testando se essa primeira parte do if é verdadeira, ou seja, A é igual a 5 é falso, porque o A é 0, certo? Então isso aqui vai dar falso. E a parte do B aqui, B é igual a 10, beleza, verdadeiro. Então aqui, o que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui? A gente tem um falso e verdadeiro. False e true. False e true no e a gente já viu que é falso. Por quê? Porque o e ele só é verdade se as duas condições forem verdade. Então aqui, no nosso caso, vai dar falso. Falso, beleza? Sem muito mistério. Se eu jogasse aqui o A for 10, A for 10 não. O A é igual a 10 e o B é igual a 10, as duas condições são verdadeiras e vai entrar no verdadeiro. Beleza, verdadeiro. Sem true e true, certo? E no ou? O ou é um pouco diferente. O ou é assim, ele é verdadeiro ou verdadeiro qualquer uma das duas condições. Se qualquer uma das duas condições forem verdadeiras, ele vai se tornar verdade. Ou seja, o A ele não é 10, ele não é 5, ele é 10. Só que o B é 10. Então, aqui ou aqui, alguma dessas duas opções é verdadeira? É, porque o 10 é igual a B. O B é igual a 10. Então, ele vai dar verdadeiro. Verdadeiro. Beleza? Se eu jogar 8 e, sei lá, 5, se eu testar isso aqui, agora as duas condições são falsas. O A não é 5, que é 8, e o B também não é 10, ele é 5. Ele vai dar falso. Falso. Beleza? Lista de inteiros. Int. Vamos inicializar ela aqui. New list vai ser
10, 20, 30, 50, sei lá. O que a gente quer aqui? A gente quer saber se essa lista está vazia. Por exemplo, o que eu posso fazer aqui? List, if list.count é maior que 0, console writeLine, a lista não está vazia. Else console.writeLine, a lista está vazia. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou testando se a quantidade, o count, ele retorna o número de elementos. Ó, ele pega o número de elementos contidos na lista. Tá? Então, eu quero testar se essa lista está vazia. Vamos ver aqui. Não, a lista não está vazia. Se eu apagar esses valores aqui e jogar aqui, o que vai dar? A lista está vazia, certo? Agora, se eu testar se é igual, aí ela vai estar... A lista não está vazia. Por quê? Porque eu estou testando o list.count, ele vai retornar 0. Então, se eu estou fazendo maior ou igual a 0, sim, ele vai entrar nessa condição aqui. O texto tanto faz, mas ele vai entrar nessa condição, tá? E mais uma coisa que eu não falei, nem na aula anterior, é o seguinte. Quando você tem um if e ele só tem uma única condição, por exemplo, ele só vai ter uma única instrução, eu não preciso colocar as aspas, o abre e fecha colchete, chave. Eu posso colocar aqui console.writeLine, entrei no true, else console, entrei no false. Essa é uma forma mais, digamos, compacta de você fazer um if, tá? Só que o que acontece? Aqui eu não posso ter mais de uma linha. Se eu colocar aqui um console qualquer coisa, se eu quiser, por exemplo, quero adicionar list.add 100, ele vai dar um erro. Por quê? Ele vai, digamos assim, ele não vai entender, porque teoricamente você viu que quando eu joguei um ponto e vírgula, ele veio para cá. Por quê? Porque ele está entendendo que essa próxima instrução já é alguma outra coisa. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, beleza, ele vai funcionar certinho. Mas para eu colocar mais de uma instrução, eu tenho que jogar as aspas aqui. Aí, se eu botar aqui o ponto e vírgula, beleza, ele vai aceitar como uma instrução aqui, que no caso é escrever alguma coisa, né? O writeLine, e a próxima instrução é adicionar um elemento. Entendeu? Então, quando você tem um if e você só quer testar rapidinho, eu geralmente não coloco o abre e fecha chave,
tá? Uma outra coisa é o if ternário. Então, por exemplo, o if ternário é o quê? O int c. E eu quero fazer o seguinte, se o if, por exemplo, if a maior que b, c recebe a. Else c recebe b. Eu quero fazer isso, exatamente a mesma coisa. O A é... O que eu estou testando aqui? O A é maior que B? Ou seja, o 8 é maior que 5? Não. Então C vai receber B. Se eu chegar aqui e der um console.writeLine, se eu mandar imprimir isso aqui, vai imprimir o quê? Vai imprimir 8. Porque o 8 é maior do que 5. Ó, o 8 é maior que 5, então logo o C recebeu o 8, tá? Então eu quero fazer isso aqui de forma muito rápida. O que eu faço? C recebe, abre e fecha parênteses, A é maior que B. Se sim, ou seja, se sim, o A é maior que B, qual é o if ternário? Qual é a primeira... Qual é a pergunta? Isso aqui é um if. É um A maior que B. Esse é o primeiro bloco do if ternário. Então eu coloco uma interrogação e vou fazer o seguinte. O A é maior que B? Se sim, beleza, o A é maior que B, ele vai retornar essa primeira parte do if ternário, esse primeiro bloco. Se não, 2 pontos, não pode esquecer de 2 pontos, ele vai entrar no else, no caso. Então, C vai retornar 8. O if ternário, ele é menor, ele é só menor. Ele não tem muita diferença. Eu posso chegar aqui e fazer A maior que B. Posso também, tá? Não tem problema. O if ternário, ele também tem uma outra particularidade. Você não pode escrever mais de um resultado. Então, por exemplo, aqui eu não poderia colocar, abrir, fechar parênteses e fazer qualquer coisa. Sei lá, 5 vezes 6 vezes 5. Tipo, eu não posso fazer isso. 7 vezes 7, por exemplo. Eita! 7. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque ele não aceita. Só não aceita. Tá? Aqui, por mais que eu coloque o parêntese de precedência, né? Ele não vai aceitar. É uma instrução rápida. Só que o if ternário, ele é extremamente usado, tá? Ele é extremamente usado. Aqui, beleza, ele pode, por quê? Aqui ele vai retornar o 6 vezes 5, 30 e o 7 vezes 7, 49. Ou seja, o if, se isso aqui for verdade, ele vai imprimir o 6 vezes 5, o 30, se não, ele vai retornar o 49. O if ternário, ele é muito usado. Quando você quer diminuir código, às vezes você simplesmente usa o if ternário. E é uma forma de você resolver, escrever seu código de forma elegante e todo mundo entende, né? Assim, no início
Você que está aprendendo agora pode achar meio complicado e tal, mas você vai ver isso muitas vezes, tá? Pode retornar se o res bool resultado, se o if true, se não false. E aqui eu imprimo o resultado. Normal. Tranquilo? Beleza? Então, esse é o if e o if ternário. Nós aprendemos a parte do AND, que é o E, o OR, que é o OU, e o NOT é só a negação. Se eu estiver negando eu não sei, é igual a 8, sim, vamos, aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Vamos diminuir isso aqui, porque a gente já está ficando craque. De 8 passou a 4 linhas. Foi exatamente metade. Então, como eu só quero escrever sim ou não, eu simplesmente faço isso aqui, tá? Eu poderia também jogar no if ternário. Console.write. O que eu quero fazer? Eu quero fazer um if ternário, escrever sim, se não, quero escrever não. Olha só. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando, eu estou fazendo um if dentro do console.write. Vou fazer um console.write line para ficar bonito. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou testando if. Se o A for igual a 8, o A é igual a 8, então ele vai imprimir sim, tá? E aqui embaixo eu vou negar. Se o A for igual a 8, eu quero negar isso aqui. O que eu estou fazendo aqui? O A é igual a 8? Sim, mas eu quero o not dele, eu quero o não ele. Então, ele vai imprimir o não. Sim e não. Beleza? O não é só a negação daquele resultado. E a gente usa muito isso, tá bom? Bom, então por hoje é só. A gente viu terminamos a estrutura do if, o if ternário, e vimos a parte da tabela verdade, o AND, o OR e o NOT. Na próxima aula a gente vai ver estruturas de repetição. Um abraço. Se você gostou, dá um joinha, comenta alguma coisa, se ficou alguma dúvida, ou se você quer ver algum tema específico, comenta, por favor, para ajudar a engajar esse canal. Bora para o próximo vídeo.